Você já ouviu falar do Mapinguari? Na vastidão da Amazônia, onde o dossel das árvores engole o sol e o som, a lenda fala de uma criatura que é mais do que folclore. É a própria fúria da floresta. Mas a versão contada hoje, sussurrada pelos caboclos de Boca do Acre até o Xingu, é a do último aviso. Um conto que começou há poucas décadas com o desmatamento desenfreado. A história não fala mais de um gigante coberto de pelo e com a boca na barriga, mas de algo mais aterrorizante. Uma entidade de um olho só rubro como brasa, que não caça por fome, mas por justiça, e cujo rugido não é apenas um som, mas o prenúncio de uma paralisação total. O cenário era a Transamazônica, nos anos 90, época em que a palavra progresso significava derrubar o máximo possível. Um tal de Coronel Jurandir, um fazendeiro de gado, que se autodenominava desbravador, possuía uma equipe de madeireiros que rasgavam a Mata Virgem, perto da fronteira do Pará com o Amazonas. Seu trator de esteira, apelidado de O Devorador, era o símbolo de sua arrogância. E ele fazia questão de derrubar as castanheiras centenárias, que eram sagradas para os povos da região. Ninguém ousava confrontar Jurandir, cujo temperamento era tão explosivo quanto seus cartuchos de dinamite usados para abrir clareiras. Certa noite, Zeca, o tratorista mais velho e supersticioso da equipe, acendeu uma fogueira longe do acampamento principal. Ele estava inquieto. Coronel, ele disse, a voz quase sumindo na umidade da noite, parece que a mata está ficando quieta demais. E o cheiro, esse fedor de carniça e enxofre, não é onça. Jurandir, sentado em um tronco, limpava a sua espingarda calibre 12 com um sorriso de escárnio. Lenda do índio, Zeca. Mapinguari é conto de fadas para botar medo em covarde. Amanhã, quero mais 5 hectares abertos antes do meio-dia. Ponto final. Mas o medo de Zeca não era infundado. Na madrugada seguinte, o acampamento acordou com um som que parecia rasgar o próprio tecido da realidade. Não era um grito, mas um estrondo sônico grave e vibrante, que fazia as barracas de lona tremerem e a terra sob os pés dos homens formigar. Em maio e o caos, uma figura irrompeu da escuridão. Não era o Mapinguari das lendas antigas. Poludo e lento, mas algo magro, alto e coberto de uma casca escura e resinosa, como a seiva fossilizada das árvores que haviam sido derrubadas. No centro de sua testa disforme, pulsava um único olho gigantesco, de um vermelho opaco, que parecia sugar toda a luz da fogueira. O monstro não atacou os homens imediatamente. Em vez disso, caminhou em direção ao devorador. O trator de esteira do Coronel Jurandir, que estava estacionado sob a chuva fina que começava a cair, com um movimento que desafiava sua aparente rigidez. A criatura ergueu uma das suas mãos, que pareciam galhos retorcidos, e com um ruído seco e metálico, arrancou o motor do trator como se fosse um caroço. O óleo escorreu, misturando-se à lama, e o grito de fúria do Coronel Jurandir ecoou pelo acampamento. Maldito, vou te transformar em couro, berrou Jurandir, disparando a calibre 12. O Mapinguari sequer se moveu. As balas ricochetearam na sua pele escura, com o som de pedrinhas caindo em metal. O olho rubro fixou-se no coronel. Foi então que a criatura emitiu seu aviso. Não foi um rugido, mas uma onda de vibração psíquica que paralisou os homens, fazendo-os cair de joelhos, as mãos apertando as têmporas. A voz que parecia vir de dentro da terra e do rio ressoou nas mentes de todos. O desmate para Uiu parou tudo. Esta floresta tem um olho, e ele está observando. Após o aviso, o Mapinguari sumiu tão rapidamente quanto apareceu, deixando para trás não apenas o trator destruído, mas um rastro de destruição eletromagnética. Os geradores falharam, as motosserras pararam de funcionar, e os rádios não emitiam nada além de estática. Nos dias que se seguiram, a lenda se confirmou. Em toda a área onde Jurandir operava, nenhum motor de combustão funcionava por mais de 5 minutos. Caminhões quebravam, serrarias enguiçavam, e até mesmo os motores de popa nos rios não davam partida. A tecnologia, o símbolo do progresso forçado, havia sido silenciada. Jurandir, que perdeu milhões em equipamentos parados, tentou tudo, trouxe mecânicos de São Paulo, chamou a polícia, tentou queimar trechos menores da floresta com fogo. Nada. Ele viu sua fortuna e seu poder evaporarem, enquanto a floresta lentamente começava a reocupar as clareiras. A equipe de madeireiros se dispersou, voltando para suas casas ou abandonando a vida na mata.
Zeca foi um dos poucos que ficou, observando a natureza recuperar o que lhe havia sido roubado. O mapinguari, de um olho só, o último aviso, nunca mais foi visto por perto. Mas a lenda persiste, e é ensinada aos novos madeireiros. Cuidado ao ligar a motosserra, rapaz. O mapinguari não precisa mais caçar você. Ele só precisa que você pare. O olho dele tá lá em cima, entre o verde, esperando para desligar tudo. E assim, naquela região do Amazonas, o desmatamento parou de uma maneira que nenhuma lei ou fiscalização jamais conseguiu. Não por medo de punição humana, mas pelo terror do silêncio imposto pela própria floresta.